porque Deus falou comigo e eu tenho certeza que vai falar com a igreja nesta tarde. Abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, somente o versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nesta tarde, o Senhor, Ele quer que eu e você entenda uma coisa, que nós precisamos conhecer o nosso inimigo. Nós precisamos entender quem é o nosso inimigo. Aqui no versículo 12, capítulo 6, 12, nos diz que porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Primeiro, precisamos entender que quando representamos as coisas de Deus, temos um inimigo. E ele se opõe a tudo o que Deus é, a tudo o que Deus faz, e a qualquer um que creia em Deus e deseje viver em seus caminhos. Então nós temos um inimigo. Nosso inimigo não é o nosso irmão, não é o nosso pai, não é nossa mãe, não é o nosso vizinho, não é o nosso esposo, mas nós temos um inimigo. E precisamos entender quem é este inimigo, para usarmos as armas certas. Nós estamos em uma guerra, nós estamos em uma batalha. Mas não é contra o nosso irmão de banco, não é contra o nosso pai, contra alguém da nossa família, contra um filho ou contra um esposo. Mas nesta tarde, eu e você, nós vamos entender que nós precisamos conhecer quem é o nosso inimigo, para saber usar as armas certas, para saber guerrear de uma forma certa. E já aprenda nesta tarde que a partir do momento que eu e você, nós levantamos a nossa mão e aceitamos a Deus como único e suficiente Salvador da nossa vida, nós já começamos a incomodar o nosso inimigo. Quando eu e você nos dispõe a fazer a vontade deste Deus, nós já estamos incomodando o nosso inimigo. Ou seja, quer viver uma vida de comunhão com Deus? Quer fazer as coisas certas, sem mentira, sem engano, se prepare, pois o inimigo vai se levantar para nos destruir. Porque ele não se conforma que ele perdeu. Outrora, antes de aceitarmos a Deus como único e suficiente Salvador das nossas vidas, muitos não vieram de um berço evangélico. Muitos bebiam, muitos usavam drogas, muitos se prostituíam, muitos mentiam, muitos roubavam. E isso agradava a quem? Ao nosso inimigo. E quem é o nosso inimigo? O diabo, Satanás. Ele é o meu inimigo, é o teu inimigo. Ele se agradava de mim, de você, quando nós estávamos lá praticando as coisas que ele gosta. Mas a partir do momento que nós ouvimos a voz de Deus, e nós vimos que Deus tem um amor tão grande pela minha vida e pela tua vida, que Ele é um Pai amoroso, misericordioso, e que Ele estendeu a mão sobre a minha vida e a tua vida, e nós nos decidimos a partir daquele momento a deixar de fazer todas essas coisas que agradam ao inimigo. Então você já se torna inimiga dele, inimigo dele. Mas nesta tarde, Ele vai nos dar estratégia. Ele vai nos mostrar as armas que nós devemos usar
para vencer o inimigo das nossas almas nesta tarde. Aleluia. Todos nós temos um inimigo que é como um terrorista para a nossa alma. Se não nos dermos conta disso, será fácil ele nos manipular. É claro que ele não é onisciente, onipresente, nem onipotente. E ele não tem como conhecer todos os nossos pensamentos. E está em todo lugar. Mas, se não nos conscientizarmos por completo de que ele é um inimigo limitado e derrotado, então vamos ser perseguidos por ele continuamente. Nesta tarde, eu, igreja, você aí internauta, nós temos um inimigo que quer nos tragar, que quer nos destruir, que quer, como nós temos visto nesses últimos dias, quer entrar na nossa mente, quer entrar no nosso coração, usando pessoas com palavras duras, palavras que nos machucam, palavras de pessoas que não acreditam em nós, que não acreditam na nossa vitória. Mas nesta tarde, nós temos um Pai, nós temos um Deus, que vai nos mostrar como combater este inimigo. Você e eu, nós não estamos só. Uma das coisas que Jesus realizou quando morreu e ressuscitou foi romper o poder do inimigo. Quando ele derrotou o inimigo na cruz, deu-nos autoridade sobre ele. Lucas, capítulo 10, versículo 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Ou seja, se você, ou se eu, se sentia incapaz, neste dia, nesta tarde, nesta hora, o Senhor está nos dando poder. Ele está nos dando poder para vencer o mal, para pisar em serpentes, para matar escorpiões. Nesta tarde, internauta, Deus está te dando poder. Talvez você acordou hoje e dizendo para o Senhor: Senhor, eu não tenho mais força, eu não aguento mais esta luta, eu não aguento mais esta guerra, eu acho que eu vou perder. Mas nesta tarde, na autoridade que há no nome do Senhor, Ele te trouxe para te dizer que Ele está te dando poder. Ele está nos dando poder nesta tarde para pisar em serpente e escorpiões. A tua força, a minha força não vem de mim mesma, porque nós somos carne, nós somos falhos. Mas a nossa força, nesta tarde, ela vem de Deus. É Deus quem vai te dar força, quem vai me dar força para vencer esta guerra. A guerra não está perdida. Não está perdida. Nós podemos perder uma batalha, mas não a guerra. Porque nós sabemos que nós temos o general de guerra, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E nesta tarde, Ele está comigo e com você, e está nos dando poder. Poder. Talvez você entrou aqui e disse: meu Deus, o que é que eu vou fazer? Essa situação está me consumindo, eu não tenho mais força, eu não acredito mais que eu vou vencer. Mas nesta tarde Ele está te dando poder. Poder para você vencer, poder para você levantar a sua cabeça, se erguer e passar por cima desta situação. Porque o Senhor está conosco nesta tarde, aleluia. Talvez nesta tarde, lá no meio dos seus, você tem enfrentado uma guerra. É com o esposo, é com o filho, é no trabalho, é a enfermidade que bate a porta, é o desemprego. Mas o Senhor está te dando poder, autoridade, para você abrir sua boca santa e declarar vitória sobre estes problemas. Eu não sei, internauta, como está a sua casa nesta hora. Eu não sei qual é a guerra que você está passando nesta hora. Seja familiar,
seja um filho nas drogas, seja um esposo que já desistiu do casamento, ou a esposa que diz que vai arrumar a mala e vai embora, seja o desemprego que você está batendo nas portas, faz currículo, reforma currículo, faz curso e você não vê a porta se abrir. Mas nesta tarde, o Senhor está te dando poder. Ele está colocando palavras de ânimo na sua boca, porque você não nasceu para ficar sendo derrotado. Não se conforme com palavras de derrota na sua vida, que você não pode, que você não vai conseguir, porque nesta tarde Ele está te dando autoridade e poder para você vencer esta dificuldade. Porque o nosso Deus, Ele zela por mim e por você. Eu acredito e creio que Deus não tem prazer no nosso sofrimento. Há pessoas que sofrem e elas se entregam de uma forma que elas não conseguem ver a esperança, elas não conseguem ver a luz no fim do túnel, mas nesta tarde tem luz para você neste túnel. O Senhor é a luz, o Senhor é a resposta, o Senhor é a saída para mim e para você. Não tem nada perdido quando nós entregamos a nossa vida nas mãos deste Deus. Eu aprendi e aprendo todos os dias que para cada dia vai ter uma luta, irmã Quitéria. Nós não vamos ficar com a mesma luta todo dia. Desculpa. Não vamos ficar com a mesma luta todo dia. Sempre vai ter uma coisa diferente para eu e você estar de joelho, lutando, guerreando para vencer. Porque a palavra de Deus diz que o choro, ele dura uma noite. Talvez você passou a noite toda chorando. E você pode até ter colocado seu rosto lá no travesseiro, para que ninguém nem ouvisse você chorar, porque você já não está mais aguentando esta prova. Mas eu tenho uma notícia boa para você, que também no mesmo versículo, Deus vai nos dizer que a alegria, ela virá ao amanhecer. Então tem alegria de Deus para a minha vida e para a tua vida nesta tarde, neste dia 10 de março de 2023. Tem alegria para você nesta tarde. Eu não sei qual é o teu problema. Talvez você chorou a noite toda, se angustiou a noite toda, mas erga, se coloque de pé. Porque tem alegria de Deus para a sua vida nesta manhã, neste dia, nesta tarde, nesta caminhada com Deus. Porque eu não acredito que nós vamos servir ao Senhor e vamos ficar prostrados por causa de problema. Porque nós sabemos que a nossa vida é de luta e vitória, é luta e vitória. Todo dia você vai ter uma luta, vai ter uma dificuldade. O problema vai bater na tua porta, o desemprego, a enfermidade. Mas você vai sair vitorioso, vitoriosa. Porque nós temos um Pai que é amigo fiel, que não nos deixa. Não é como o homem que diz: eu vou, eu ajudo, eu faço. Mas quando chega na hora, cadê? Nem aparece. Mas Deus não. Você tem conexão com Deus todo momento, diariamente. É só você querer. Você não precisa pegar, como era antigamente, fichinha, colocar no orelhão para falar com alguém. Você não precisa comprar um cartão para enfiar dentro de um orelhão. Porque lá em São Paulo tinha aqueles cartões, você colocava no orelhão para falar com alguém. Mas com Deus a conexão é rápida. É só você dobrar o seu joelho, com o coração quebrantado, obediente, que você vai ver a resposta descer do céu rapidamente. Mas eu te digo, talvez não é aquilo que você quer, mas é aquela resposta, aquela solução que você vai precisar no momento. No momento. Porque nós sabemos que quando entregamos nossa vida nas mãos do Senhor, não é mais nós, é sim o Espírito Santo de Deus que age na nossa vida. Aleluia. Nosso Deus está aqui, igreja. Nosso Deus está aqui, internauta. E Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que eu preciso nesta tarde. Nós estamos todos envolvidos numa batalha espiritual com o inimigo que jamais vai desistir.
ele não vai desistir de nos destruir. Mesmo que sejam as pessoas que façam coisas perversas contra nós, nós devemos ter em mente que o nosso maior inimigo, o diabo, é quem está por trás disso. Talvez você chegou aqui hoje e alguém te afrontou. Alguém que você nem esperava. Você olhou e falou, mas meu Deus, é fulano, é ciclano. Ah, agora eu vou, como o povo fala, né? Eu vou dar 5 minutos e vou agir. Não, não faça isso não. Porque nós sabemos que nós também damos lugar ao inimigo para ele poder agir na nossa vida. E talvez você foi afrontado porque essa pessoa deu lugar ao inimigo. E aí ela falou coisas que te machucou. Ela falou coisas que te feriu. Mas não é para você lutar contra ela. É para você dobrar o seu joelho e interceder por ela. Porque nós sabemos que é o inimigo que age. O inimigo, ele vai usar quem você menos pensa. E eu aprendi uma coisa. Que os nossos maiores inimigos, que se levantam, que dão lugar para o diabo agir, estão no meio da nossa família, dentro da nossa casa. Pessoas que você jamais pensava que iria falar algo, queria te machucar, que até mesmo poderia te prejudicar. Mas sabe por quê? Porque não está dando lugar a Deus. Porque quando nós damos lugar a Deus, nós estendemos a mão para o nosso irmão. Nós olhamos para o nosso irmão com um olhar de ternura. Mas eu te digo nesta tarde, mesmo que alguém seu se levantou contra você hoje, internauta, igreja, não é ele, é o inimigo, é o diabo, que quer destruir as famílias, que quer destruir a comunhão entre esposa e esposa, filhos e pais, pais e filhos. Nós temos que ter em mente que nós temos o inimigo, mas não são a nossa família. Mas nós sabemos que dentro da nossa família, se tiver aquele ou aquela que não der lugar a Deus, e se nós não pedirmos discernimento ao Senhor, a nossa família ela é destruída. É por isso que nós vemos tantas famílias sendo destruídas. Porque estão guerreando entre si. Estão brigando entre si. E até se matam, tiram a vida um do outro. Nós estamos vendo isso aí na mídia. A banalidade que está sendo a vida. Se mata até porque jogou água. Porque passou, esbarrou na irmã Érica. Aí eu vou lá, pego a minha arma ou a minha faca e vou matar. Porque jogou água na minha roupa? Fala se isso não é coisa do diabo. Para tirar a paz. Para colocar contenda. Mas nesta tarde, nós vamos aprender que o nosso inimigo é o diabo, é Satanás, não é a nossa família. Ele usa sim pessoas dentro da nossa casa que não estão dando lugar a Deus, porque nós temos que dar lugar a Deus, nós temos que ser obedientes, nós temos que estar o tempo todo na presença do Senhor, porque eu e você ligados com o Senhor, nós não vamos dar ouvidos a vozes estranhas. Quando eu e você, nós estamos ligados com Deus, através da oração, do louvor, da palavra, do jejum, pode vir o problema que for, nós vamos estar conectados com Deus. E eu posso te dizer com certeza, se eu e você estivermos conectados com Deus, o diabo ele não tem poder sobre a nossa vida. Ele não tem poder sobre o nosso lar, sobre a nossa família, sobre a nossa parentela. Oh, aleluia! Porque a nossa luta, ela não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Mesmo quando estamos sendo atacados ou atacadas por uma pessoa, o reconhecimento de quem é o nosso verdadeiro inimigo será o primeiro passo para podermos enfrentá-lo. Nesta tarde nós temos que reconhecer quem é o nosso verdadeiro inimigo. Para a gente não gastar munição à toa. E quando o inimigo verdadeiro chegar,
Cadê a minha munição? Eu gastei em pessoas que não precisava. Não é assim? Nós vemos que o mal do século é a língua. É falar, 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 falar. Não, agora eu vou lá. Agora ele vai me ouvir, agora ela vai me ouvir. E fala, 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 machuca, machuca, machuca. E tem coisas que não dá mais para voltar atrás. Eu e você, nós falamos num ato de nervoso, num ato de deixarmos o inimigo agir na nossa vida e machucamos pessoas. E as palavras não voltam, elas ficam enraizadas. E é por isso que nós vemos que tem tanta gente machucada dentro da igreja. Porque nós não vigiamos e abrimos a nossa boca. Nós gastamos munição à toa. Sendo que a nossa munição nós temos que gastar para combater o inimigo, para combater o mal. Use a sua munição na hora certa, no tempo certo. Não fique gastando munição com pessoas, contra pessoas. Porque a minha luta e a tua luta não é contra as pessoas, é contra o diabo, é contra as potestades do inferno. Aleluia. Assim como Deus, Ele tem um plano para mim e para você. Você sabe que Satanás também tem. O plano de Satanás é roubar, é matar e é destruir. A Bíblia nos diz, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. João 10:10. Mas eu tenho uma notícia boa para você nesta tarde. Que a parte A diz que o diabo, o ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas a parte B do mesmo versículo vai dizer que Deus tem vida e vida com abundância. Nesta tarde, internauta igreja, Deus tem vida com abundância para mim e para você. Deus tem planos de bênçãos para mim e para você, para a sua família, para o seu casamento. Ele tem emprego bom para mim e para você. Ele tem saúde para dar para você nesta tarde. Porque com Deus nós somos mais que vitoriosos. Nós temos que entender que Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas nós temos que entender também que a Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições. Não pense você que quando você aceitou Jesus, a sua vida ia ser só coisa boa. Eu vou ter muito dinheiro no bolso, eu vou poder gozar a vida, eu vou passear, eu vou curtir. Eu não quero saber de nada. Mas nós temos que passar pelas aflições. Porque senão nós não vamos ter relacionamento, intimidade com o Senhor. Nós não vamos saber como é o nosso Deus. Nós não vamos conhecer o nosso Deus. As aflições, os desertos que nós passamos em nossa vida, no nosso dia a dia, é para que eu e você, nós venhamos saber que nós temos um Deus que é soberano. Temos um Deus que zela por nós. Até no deserto Ele manda água, Ele manda comida. Olha como o nosso Deus, Ele cuida de nós. Então a nossa vida com Deus, ela é lutando e vencendo. É lutando e vencendo. Não é uma vida de derrota, como o diabo quer jogar na nossa cara. Aqui não tem derrotado. Internauta, você não é derrotado e nem derrotada. Você é mais que vencedor, vencedor em Cristo Jesus. Porque nós temos um Deus que cuida de nós. O diabo, ele se disfarça para que não pareça ameaçador. Está em 2 Coríntios 11:14. Não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Aí ontem eu estava meditando nesta palavra. E quando falou assim que o diabo não se disfarça. Ele se disfarça. O diabo se disfarça. Aí Deus colocou assim no meu coração. Cuidado com os disfarces. Cuidado com quem você tem colocado dentro da sua casa.
Cuidado com estas amigas que diz que gosta de estar dentro da sua casa. Cuidado com os amigos que ficam te dando tapinha nas costas, que diz eu estou com você, eu gosto de você. Cuidado com os disfarces de Satanás, porque ele é sujo, ele é astuto. Cuidado com quem você se relaciona, porque muitas das vezes o diabo ele vai colocar pessoas no nosso caminho. Ele vai infiltrar pessoas dentro da nossa casa para ver como é o meu trato com o meu esposo, como o meu esposo me trata, como é que eu tenho relacionado com os meus filhos. Porque ele tem inveja, ele tem ciúmes, ele não gosta de união. Cuidado, internauta, com os disfarces desta tarde. Cuidado com quem você tem colocado na sua casa, que fica dando tapinha nas tuas costas, dizendo que gosta de estar com você, que se sente bem dentro do seu lar. Cuidado com os amiguinhos, as amiguinhas que rodeiam seu esposo, a sua esposa, porque ele sabe se disfarçar. Ele sabe se disfarçar. Vamos tomar cuidado. O diabo não tira nunca um dia de folga. Está constantemente tentando cumprir o plano dele para a sua vida e para a minha vida, que é matar, roubar e destruir. E é por isso que precisamos estar sóbrios, sóbrias e vigilantes. Pois o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5:8. Aí uma coisa que me chamou a atenção. O diabo não tira folga. Aí o Espírito Santo de Deus ontem falava para mim. E tem crente tirando folga. Folga na oração, folga na leitura da palavra, folga no jejum, folga na comunhão, folga de estar vindo congregar. Cuidado, cuidado, porque ele não desiste. Não tire folga das coisas de Deus. É para você estar ali orando, buscando, jejuando, consagrando, comendo a palavra, porque é ela quem vai te sustentar no dia mau. Mas tem crente tirando folga, mas o diabo não tira folga. Ele está ao nosso derredor, tentando nos tragar. Não tire folga nesta tarde. Se você tinha o costume, o hábito de orar constantemente, de todos os dias, ao acordar, meditar na palavra, de sempre estar em comunhão com o Senhor, lavando louça, comunhão com o Senhor, lavando roupa, comunhão com o Senhor, indo trabalhar no ônibus, comunhão com o Senhor. Não tire folga das coisas de Deus, porque o nosso inimigo, ele não tira folga. Ele quer nos destruir a todo custo. Aleluia. O que eu aprendo também, que os ataques do diabo são sutis. Cuidado com as sutilezas do inimigo. Nós aprendemos isso na escola dominical. Cuidado. Ele vem com sapatinho. Ele vem bem sutil. Não tem problema. Não faz mal. Ninguém está vendo. Cuidado com a sutileza do diabo. Cuidado com o que ele tem te oferecido e você acha que Deus não está vendo. Mas Deus, ele olha para mim e para você. E tem muita coisa que ele não tem se agradado. Ele não tem se agradado. Nas minhas orações eu sempre peço ao Senhor: tira de mim, Senhor, o que não tem te agradado. Porque eu quero sentir o teu agir na minha vida. Esses dias, irmã Jane, eu estava lá na área, pendurando roupa. E eu fiquei pensando, meu Deus, a gente prega, fala de oração, fala de jejum. A gente está passando luta, está passando prova. Mas nós temos que tomar posse da palavra. É orar sem cessar. É através da oração que eu e você nós vamos ter vitória.
Não é através da murmuração, da falação, é da oração. E eu disse: Senhor, eu quero ter vitória. Eu quero orar. E eu quero ter vitória. Mas o Espírito Santo de Deus foi bradando no meu coração. Muitas orações não são respondidas, minha filha, porque não tem obediência. Precisa ser obediente. E aí nós precisamos ser obedientes, igreja. Nós precisamos temer ao Senhor. Tremer e temer ao Senhor. Não é fazer a obra de qualquer jeito. Não é viver uma vida de qualquer jeito. Não é aceitando tudo que o inimigo quer nos dar. Como já foi dito nesta manhã, Daniel não se contaminou. Não é para eu e você se contaminar. Cuidado com a sutileza. Vamos ali, minha irmã. Ninguém está vendo, não. O pastor está na casa dele. A irmã Jeane nem está aqui. Mas Deus está te vendo nesta tarde. Ele está nos vendo nesta tarde. Ele vê a irmã Luciane nesta tarde. Nós temos que orar sim. E ver a nossa oração sendo respondida. Não importa o tempo, mas você vai ver que a tua oração vai ser respondida. Porque você não está caindo na sutileza de Satanás. Aleluia. A palavra de Deus nos diz assim. Mas a palavra de Deus nos diz: resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Você tem resistido ao diabo? Será que quando o diabo vem oferecer algo para você, você não está encontrando forças para resistir? Você é casado ou é casada, e o inimigo vem e coloca alguém na sua frente, e você não consegue resistir a este mal, essa tentação de adulterar. Você vê alguma coisa num banco, numa cadeira, você sabe que não é seu, e você fica tentado a pegar. Nesta tarde, o Senhor me convida e te convida a resistir ao diabo. Que ele vai fugir de vós, ele vai fugir de nós nesta tarde. Não ceda, não ceda às coisas que o inimigo tem oferecido a você. Resista ao diabo nesta tarde. Aí tem 5 armas para usarmos contra os planos do inimigo para nos destruir. Porque o inimigo, ele quer nos destruir. Ele quer nos parar. Ele quer nos calar. Mas tem armas poderosas que Deus tem mostrado para nós. Desde que a irmã Antônia, ela e o nosso pastor Arnóbio sentiram de Deus, Deus colocou no coração deles, sobre estes versículos, a armadura de Deus. Deus, ele tem armas para mim e para você nesta tarde, para nós combatermos o inimigo. A primeira arma poderosa é a palavra de Deus. Ela é a arma mais poderosa. Vou te dar um exemplo. Jesus usou a palavra de Deus para refutá-lo. Refutar quem? Satanás, o diabo. Ele disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 4. Quando o diabo tentar destruir a sua vida, refute-o com a palavra de Deus. Aí eu fui pesquisar ontem o que é refutar. É desmentir, é negar, é não aceitar, é rejeitar. Então, quando o inimigo disser para você: não tem mais jeito para teu filho, não tem mais jeito para o teu marido, não tem mais jeito para o teu casamento, não tem mais jeito para a sua vida, você refute-o com a palavra de Deus. Você diga a ele que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo, internauta. Ele está no controle da sua vida, do seu lar, da sua família. Rejeite
palavras negativas, rejeite palavras contrárias, rejeite palavras de derrota para a sua vida, para o seu lar, para o seu ministério, para a sua família. Refute com a palavra de Deus. Para isso você e eu precisamos comer a palavra do Senhor, precisamos mastigar cada palavra. Não deixe de meditar na palavra, porque o inimigo ele gosta e ele fica feliz quando eu e você, a gente não medita na palavra. Porque ele sabe que ela é uma arma poderosa para combater o mal. Então nesta tarde, use esta arma que Deus tem te dado, a palavra de Deus. A segunda arma, o louvor. O diabo odeia quando nós adoramos a Deus. Sabe aquele dia que você vai fazer faxina lá na sua casa? Que a gente sabe que não é fácil. Às vezes é uma dor na coluna, é as pernas que não está mais aguentando. Os braços estão ficando fraquinhos, mas você tem que limpar, porque você não vai viver na sujeira. Quem gosta de sujeira é ele, mas nós não. Nós gostamos de tudo limpo, ordenado. E aí você pega e liga aquele som bem alto e começa a adorar o nome do Senhor. E ali você vai limpando a casa e vai dando glória. Você vai lavando louça e vai sentindo a presença do Senhor. Você está lavando roupa e já está falando em mistério. Você pode ter certeza que o dia que você fizer isso, o diabo ele vai fugir da sua casa. Ele não vai ficar ali dentro, porque você está adorando o grande. Porque o diabo ele queria ser adorado. Mas nós adoramos ao Senhor, que é o único que merece a nossa adoração e o nosso louvor. Então abra a sua boca, aonde você estiver nesta tarde, e adore e louve o nome do Senhor. Porque Deus se agrada quando eu e você adora. Porque o diabo ele não suporta quando nós adoramos ao nome do Senhor. Porque ele queria que nós adorássemos a ele. E ele sai. Ele não fica perto de um crente, de um verdadeiro adorador, de uma verdadeira adoradora. Quando adoramos a Deus, a sua presença habita poderosamente em nosso meio. E o inimigo, ele vai embora. É tarde de adorarmos a Deus, internauta, a igreja do Senhor. Esqueça o seu problema, que você adorando a Ele, o problema vai ser resolvido. O problema vai ser solucionado, porque é hora de orar. Marche na terra, abra a sua boca, aleluia. Porque é uma arma poderosa o louvor. A terceira arma é a obediência. Se estamos vivendo em pecado, como eu disse lá atrás, o diabo ele é pai da mentira. Ele gosta de mentira. E se nós andarmos mentindo, se nós andarmos fazendo coisas erradas, nós estamos em pecado. Aí não tem como Deus ouvir a minha oração e a tua oração. Porque muitos não fazem reflexão. Acha que o erro está no outro. Mas quando eu e você, nós dobramos o joelho diante de Deus, nós temos que usar de sinceridade. Nós temos que mostrar para Deus, Ele sabe, mas Ele quer ouvir de mim e de você. Ele quer que eu e você se humilhe, se proste. Senhor, eu não sou nada, mas o Senhor é tudo. Senhor, me faça pequeno e seja grande na minha vida. O Senhor nesta tarde, Ele quer obediência de mim e de você. Para que Ele possa ouvir a minha oração e a tua oração, nós precisamos ser obedientes. Se estamos vivendo em pecado ou andando em desobediência, em qualquer aspecto, isso deixa a porta aberta em nossa vida para que o diabo tenha acesso a nós. E por fim, um lugar aonde se instalar. Agora, se eu confessar e me arrepender dos meus pecados,
eu fecho a porta na cara dele. Nesta tarde, feche a porta na cara de Satanás. Comece a obedecer. Comece a se arrepender. Porque aí ele não vai ter brecha, nem na minha, nem na tua vida. Ele não vai entrar, ficar instalado lá na nossa casa, cirandando e fazendo o que ele quer, não. Porque nesta tarde, você vai confessar e vai se arrepender. E aí sim, você vai estar fechando a porta. E a porta maior vai ser aberta para mim e para você. Porque aí Deus, Ele gosta de obediente. Aonde tem obediência, Deus trabalha. Deus muda cativeiro. Deus abre porta. Deus muda a história. Mas para isso temos que ser obediente. Essa é a terceira arma, a obediência. Nós temos que obedecer as leis de Deus. É obedecer os mandamentos. Não é fazer o que eu quero. Não. Porque nós temos um Deus. Assim como nós temos a nossa casa. E nós ditamos para os nossos filhos. É assim, assim, assim. É regra. Obedeça. Eu tenho uma filha de 23 anos, mas eu falo para ela, eu ainda sou a sua mãe. E o nosso Deus é o nosso Pai. Não importa quantos anos de crente eu e você nós tenhamos. Não importa quantos anos de banco eu e você nós tenhamos aqui. Tem que ser obediente. Tem que confessar os nossos erros e se arrepender. Para que Ele venha abençoar a minha vida e a tua vida. Internauta, nesta tarde, confesse. Se arrependa. Para que Deus venha ouvir a minha e a tua oração. Aleluia. A quarta arma contra o nosso inimigo é a nossa fé. O inimigo, ele sempre quer minar os nossos sonhos, os nossos projetos. Ele quer minar a nossa família servindo ao Senhor. Ele quer que eu e você perca a fé, a esperança. Você pode ver, quando tem dias que você levanta assim, cheio de fé. Eita Deus, hoje eu sinto que algo vai acontecer. Eu lembro que quando eu estava em São Paulo, andando por aqueles viadutos, Deus já estava gerando algo tão lindo e manjando dentro do meu coração, que tem aquele hino, eu estou sentindo que algo está chegando, uma novidade está chegando. Eu olhava para aquelas placas e eu falava, Senhor, eu estou sentindo que tem novidade chegando para a minha vida. Agora não pense você que é fácil quando Deus vai colocando algo aqui dentro do nosso coração. O diabo, ele vai fazer de tudo para tirar isso de mim e de você. Ele vai usar pessoas. Ele vai preparar ciladas para que eu e você não alcance a vitória. Mas nesta tarde tem algo novo para a minha vida e para a tua vida. Porque Deus é Deus de surpresa, é Deus de novidade. E quem serve a Ele anda sempre em novidade de vida. Não deixe o inimigo minar a tua fé. Pode estar tudo ao contrário. Pode estar um reboliço lá no meio da sua casa. Mas tenha fé e esperança que Deus vai mudar o quadro. Vai mudar a história, vai mudar a situação. Porque tem novidade de Deus para a sua vida nesta tarde. É só eu e você. Nós exercemos a nossa fé. A nossa fé, ela tem que estar em ação. Não tem um hino que fala, se a gente colocar a nossa fé em ação e confiar, já deu tudo certo. Então saia daqui nesta tarde confiando de que já deu tudo certo. Pode alguém ter se levantado pela manhã e disse, não tem jeito, não tem como, e agora? Mas pela fé que você tem em Deus, já deu tudo certo. As portas já se abriram, a enfermidade já foi curada, Jesus já entrou com salvação, já está entrando com a libertação. Porque eu e você, nós estamos usando a arma que é a fé. Aleluia, glória a Deus. Aqui diz assim,
ver a nossa família servindo a Deus, mas a maneira de pisarmos e acreditarmos nele é andar perto de Deus e deixar que ele guie seus passos. Isso requer fé. 1 Pedro 5, 8 e 9. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então fique firme nesta tarde. Não deixe o inimigo ficar soprando coisas, dizendo que não dá. Como? Não se preocupe com como. Deus, ele vai fazer. Deus, ele faz. Eu sempre falo isso, Senhor, com os nossos olhos carnais, nós não enxergamos muitas saídas para alguns problemas que nós passamos. Mas aí nós temos que olhar com os olhos espirituais, colocar a nossa fé. Senhor, ainda que eu não esteja vendo nada, mas eu creio que o Senhor vai fazer alguma coisa. Eu creio que o Senhor está vendo. Eu creio que o Senhor não está alheio ao que está acontecendo. Então tenha certeza que nesta tarde o Senhor não está alheio ao que está acontecendo com você. Use a sua fé nesta tarde. A última arma poderosa é a oração e o jejum. A oração é uma arma de peso contra o inimigo. E é por isso que ele luta tanto, para não ver as pessoas com os joelhos dobrados. Ele se alegra quando você está passando por luta e você não consegue pedir força a Deus para se ajoelhar e vencer essa luta. Ele se alegra quando eu e você não consegue jejuar, porque essa arma é a mais poderosa ainda. A oração e o jejum é uma bomba para destruir o inimigo. Aí vem a sutileza, né? Aquele dia que você fala, amanhã eu vou orar e jejuar. Aí vem alguém com um pratinho de macaxeira, né? Um cuscuzinho. Eita, pudim é uma delícia, eu amo pudim. Né? Uma carne seca. Aí você vai entrando. Ai, hoje não, Jesus. Mas o problema está lá. O problema não foi embora, não. Eu aprendi que para guerrear, eu preciso orar. Eu preciso orar, eu preciso buscar. Eu não vou vencer se eu ficar só tomando suquinho, comendo pratada de comida. Nós precisamos renunciar. Para ter vitória, nós precisamos renunciar. Está com fome? Ô Jesus, chega aqui. Eu preciso vencer essa guerra. Faça com que eu nem perceba que a minha barriguinha está falando. Porque eu preciso de vitória, Jesus. Eu preciso ter vitória nesta guerra, nesta luta. Me dá força para jejuar e orar, para eu ter vitória. Igreja, nós temos, como diz aí o mundo, a faca e o queijo nas mãos. Deus está nos mostrando armas nesta tarde poderosas para combater o inimigo. Aí uma frase assim, é uma forma de dizer: nego a mim mesmo ou mesma aquilo que mais quero e coloco Deus em primeiro lugar na minha vida. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Quando você colocar um propósito no seu coração de orar, de jejuar, de buscar a face do Senhor, coloque Deus em prioridade na sua vida. Saiba que você não vai morrer se você ficar umas horinhas em jejum, em consagração. Saiba que você não vai morrer se você colocar um propósito no seu coração de orar na madrugada. Eu disse para 2 pessoas: nós só vamos vencer se nós orarmos. E eu vou ajudar vocês na oração na madrugada. Eu achei bonito que um disse para mim: pois eu sou soldado e eu já estou aqui.
Aí eu falei, olha que bênção, Jesus, aleluia. Falei, é assim que nós vamos vencer. A outra pessoa disse assim, mas não tinha outra hora para a gente orar? Falei, Jesus, se converta. Porque nós vamos orar, é nesse horário. Das 3 às 3:30 da manhã. Ponha seu despertador para despertar. E vá orar, vá buscar. Que Deus vai dar estratégia, vai dar graça para vocês suportarem. E eu vou estar aqui ajudando vocês em oração. Seja uma ajudadora, seja um ajudador. Se você souber que alguém não tem força, não está conseguindo, pegue na mão e diga, eu vou te ajudar. Porque o outro horário que eu vi, eu falei, não. Aí eu fui para o banheiro e Deus me disse assim, estamos em guerra. E uma guerra, você não vence orando 5, 10 minutos. Você precisa orar em silêncio ali no seu quartinho. Para onde nós iríamos orar, não ia ter concentração. Para você orar, você tem que se concentrar no seu problema. Você tem que saber quem é o seu inimigo. Você precisa usar a arma certa. Não fique despejando munição errada, na hora errada. Use as armas na hora certa, no momento certo. É lá no seu quarto, é guerreando lá no seu quarto. Aí eu disse, vai começar hoje. Está preparado? Está preparada? Eu já estou, porque eu sou um soldado. Seja um soldado valente, internauta, nesta tarde. Seja um soldado pronto para a batalha, pronto para a guerra, porque nós estamos em guerra. E uma guerra não se vence de qualquer jeito. Então negue a si mesmo, a si mesma. Aquilo que você quer, não é mais aquilo que você quer, é aquilo que Deus quer. Coloque Deus em primeiro lugar. Porque o inimigo, ele odeia quando a gente faz isso. Ele odeia. O inimigo odeia isso, pois é uma forma garantida de resistir a ele e derrotar. Se eu e você colocar Deus como prioridade, Satanás ele vai embora. Coloque Deus como prioridade nesta tarde, internauta. Vamos dar prioridade a Deus nesta tarde. Porque o inimigo, ele vai atacar qualquer um que ame a Deus e viva em seus caminhos. E se eu e você somos amigos de Deus, seremos inimigos do diabo. Nesta tarde, é uma pergunta para mim e para você. De quem é que você quer ser amigo nesta tarde? Internauta, tem uma pergunta para você nesta tarde. De quem é que você quer ser amigo nesta tarde? De Deus ou do diabo? É forte esta pergunta. Porque Deus nos dá escolha nesta tarde. Você e eu, nós temos a escolha de mudar o nosso caminho. De mudar a nossa trajetória. E eu te dou um conselho nesta tarde. Seja amigo de Deus. Porque Ele é amigo fiel. Ele é amigo para todas as horas, para todos os momentos. Ele tem solução para a minha vida e para a tua vida. Sabe aquele momento que você olha e fala, meu Deus, eu não estou aguentando mais. Aí é a hora que Ele entra como amigo fiel, como guarda de Israel. Aleluia. E Deus está entrando na sua vida nesta tarde, se você for obediente, se você der lugar a Ele nesta tarde. O amigo fiel está pronto para te ajudar. Dê lugar a Ele nesta tarde, internauta. Eu não sei se você ainda não se decidiu, mas tem um convite de Deus para você nesta tarde. Se decida a entregar sua vida nas mãos do oleiro. Porque nós somos vaso de barro. E o oleiro, ele tem que trabalhar, ele precisa trabalhar na minha e na tua vida. Porque nós somos imperfeitos. Nós temos falhas. Perfeito é só Deus. Mas nós precisamos buscar a perfeição que vem de Deus, a santidade, a santificação. Escolha entregar sua vida para o Senhor.
Não deixe o inimigo ficar atacando a sua mente, dizendo que você não pode, que você não consegue, que você já perdeu, que você é derrotado, porque você é mais que vencedor, se você entregar a sua vida nas mãos deste Deus, deste Pai amoroso, deste amigo. Ele é o teu conselheiro nesta tarde, e Ele tem te mostrado as armas para você guerrear contra o seu inimigo. E aprenda que o seu inimigo não é ninguém que está dentro da sua casa. Lá dentro da sua casa acontecem sim problemas, acontecem dificuldades, mas é porque nós não somos perfeitos, e nós não vigiamos muitas das vezes. Nós damos lugar às vozes estranhas, e é por isso que dentro do nosso lar muitas das vezes sai contenda, sai briga, sai divisão. Mas nesta tarde, entregue a sua vida nas mãos deste Deus. Entregue as tuas vidas na mão do Senhor. Ele é amigo fiel. Ele está comigo e com você em todo o tempo. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém?